Oi, tudo bom? Aqueles dias assim, quando eu tô apavorado demais comigo mesmo, que eu quero enfiar uma faca no pescoço e que entre de um lado e saia do outro. Como dizia o Jaime, um corte do beiço à orelha. Daí eu pego esses livros e começo a entrar dentro desses conceitos e me concentrar, a refletir sobre esses conceitos e começo a me acalmar. O primeiro que eu tive contato foi o Marco Aurélio, foi um dos estoicos. Dentro dos conhecimentos aí do Marco Aurélio, ele fala da faculdade condutora. Seria essa faculdade nossa de seguir o que a gente pensa, né? Sei lá, o nosso livre-arbítrio. Claro que essa coisa da liberdade de pensar é relativa, né? Por causa das nossas crenças, nossos valores, que eu sempre digo que a gente está num mundo de regras. Então tem as regras humanas e as regras da natureza mesmo, né? E pelo fato de pensar, a gente tipo desdobra nossos instintos em outros afetos, em outras sensações que nos abalam. E o que os estoicos diziam é que a gente pode decidir como a gente vai encarar as contingências aí que acontecem com a gente. O que acontece a gente não tem controle, mas a interpretação disso e a forma de se afetar com isso, eles diziam que a gente tem controle através do pensamento. E isso era o estoicismo, muitos não consideram uma filosofia, né? Como aquela de Platão, Sócrates, Aristóteles, que existia uma dialética que, através de uma dinâmica racional, ia botando em marcha, né, raciocínios, pensamentos, e isso cada vez iria criando novos conhecimentos. E o estoicismo seria mais uma prática de tu pensar assim, pensar em usar a tua capacidade cognitiva, essa tua faculdade condutora, para tu pensar bem de ti mesmo e das coisas que acontecem. Pensar ao teu favor. Claro que daí, se for pegar o conhecimento psicanalítico, tem o inconsciente aí que dá uma atrapalhada no negócio, né? Porque assim como se o pensamento ele viesse à tona e o instinto e o desejo e as vontades e tudo viesse à tona sem tu ter muito controle disso aí. Mas se a gente for pensar que existe a razão e que a gente pode, através do pensamento, né, dar uma direção, e como eu falei do Kant no vídeo passado, decidir as coisas, acho que essa briga com o inconsciente ela acontece. E talvez o grande princípio da gente se conhecer é que isso não seja uma briga. Isso seja uma brincadeira, um convívio aí entre o inconsciente e o consciente. Então, para os estoicos, para o Marco Aurélio, depois uma outra hora eu falo dos outros, é que eu só cheguei nele por enquanto, existiria um treinamento, né? A vida seria um treinamento para tu aprender a pensar melhor, apesar das vicissitudes, né? Apesar dos acontecimentos. Tirar proveito dos acontecimentos. Eu vou falando, e o mais importante que eu quero dizer parece que eu não digo. Mas eu vou ler agora um trechinho aqui do Marco Aurélio, só para mostrar assim que legal que é. Que ele fala, né, que a gente é feito de carne, de sopro vital e de faculdade condutora. E assim deves permitir que essa faculdade condutora não seja escravizada. Não deves permitir que se torne insociável, não partícipe, como se movida por cordões, manipulada como marionetes. Não te lamentes com as dificuldades fixadas pelo destino no presente, nem temas ou procure fugir do que para ti está reservado no futuro. Porque tem muita regra, muita lei, e lei é lei, né? Não é para não ser quebrada.
E a natureza tem várias, né? Eu já fiz alguns comentários breves disso aí no Instagram. Se tu for ver a vida selvagem, né, dos animais, não é nada tranquilo, né? É sempre o risco de ser morto, para se alimentar é uma batalha, é uma luta. Então eu acho que para nós não é diferente. A gente tenta se enganar, eu respeito. Eu acreditava mais em Deus e tudo isso aí, mas não é que eu não acredite hoje, né? No aperto a gente acaba rezando, né? Só que eu acho que a gente bota muito a responsabilidade nisso, nos deuses, nas crenças, e às vezes não faz a nossa parte. Então, esses conhecimentos aí, eles mostram isso para mim, né? Apesar das regras, a gente tem elementos para viver nesse mundo de selvageria aí. Então tá, prometo tentar melhorar, não sei se vou conseguir. Até mais, beijos, Mila.